nós todos precisamos de graça, todos nós. E foi justamente porque precisamos de graça, e o Senhor a quis dar, que desde o Antigo Testamento, após Adão ser expulso do paraíso, que Deus foi atrás do ser humano com graça, levantou homens e mostrou a sua aliança graciosa. A exemplo de capítulo 6 de Gênesis, Noé, Deus com graça se mostra a Noé, o instrui. Mais adiante ele faz isso com Abraão e agora de forma mais complexa, ele faz uma aliança para com Abraão e a sua descendência. E nessa ocasião ele não deixa apenas uma ação de salvação como ele fez em Noé, um pacto, aliança como ele fez com Noé, mas agora ele deixa promessas para o futuro. Não só promessas para aqueles que estão debaixo da sua aliança, mas para os seus descendentes. E ele prometeu ser salvador até 1000 gerações daqueles que o temem, já no livro de Êxodo. Deus continua levantando e suscitando aliança e pacto com vários representantes ao longo do Antigo Testamento. É o caso de Davi, é o caso dos profetas, é o caso de Noé, como nós mencionamos, Moisés, Abraão, todos os nossos patriarcas. Ele vai fazendo isso com os juízes até que tenhamos um rei sobre Israel e a aliança dele é reafirmada e reafirmada e reafirmada. Onde então entra o batismo das nossas crianças e o nosso próprio? Deus exigiu que as famílias do seu povo, que estavam em aliança com ele, trouxessem os seus filhos ao 8º dia para a circuncisão. Essa circuncisão era feita sobre os meninos. E ela representava simbolicamente, porque a circuncisão é um símbolo, ela representava simbolicamente. Gente, eu falei de olhar para o Marquinhos, mas ficar olhando ele não faz mais rápido, tá? Vai na mesma velocidade, é igual ferver água. Se você fica olhando, na verdade, faz ferver mais devagar. Não pode ficar olhando lá para a panela quando está fervendo. Sabia disso? Eu aprendi quando eu era criança, ficava olhando e demorava mais. Tem que deixar, tá? É isso mesmo. Achei que estava falando do leite. Muito bem. Nós, então, agora, ao circuncidar a criança no Antigo Testamento, nós estávamos fazendo algo simbólico. Não é simbólico que tem menos importância. Era simbólico no sentido de significado, representatividade. Por isso que era feito nos meninos e não nas meninas. Porque era um símbolo público e era um testemunho para o povo. E o pai fazia isso diante da família e do povo de Deus. A criança era circuncidada como sinal visível de aliança de Deus com os seus pais e com a sua família. As promessas de Deus eram evocadas no ato da circuncisão, dizendo, essa criança nasce nesse lar debaixo da aliança que nós temos com Deus e que Deus tem conosco. Era uma declaração de fé, portanto, uma declaração de fé dos seus pais sobre a criança. E Deus exigiu que isso fosse feito. Bom, é fato que hoje nós não fazemos a circuncisão nos nossos meninos. Mas nós no Novo Testamento, agora, em vez de termos circuncisão, temos batismo. E o batismo continua sendo o que a circuncisão foi no passado. Símbolo público da aliança de Deus com aqueles que confessam a fé em Cristo Jesus. E onde as crianças entram nisso? A aliança continua sendo a mesma. Deus continua desejando a nossa descendência. E nós fazemos como os nossos pais fizeram no passado. Declaramos a fé que temos nele e consagramos os nossos filhos. Agora é importante entender que consagração, só existe 2 formas de consagração na Bíblia. 2 sacramentos, batismo e ceia. Nenhuma outra consagração existe na Escritura. Nós não temos nenhuma outra forma. Não adianta erguer os braços como o Rei Leão faz. Não adianta apresentar vestidinho de branco. Se o seu filho veio de branco, tem nada a ver, tá? Assim, eu só estou mencionando aqui. Não é esses, são os atos. Não tem um rito que Deus fala, esse eu gosto. Apenas batismo e circuncisão, né? Ou seja, circuncisão que virou batismo. E ceia. Temos apenas 2 sacramentos. Por esses sacramentos nós fazemos consagração do coração, dos filhos e nossa, já adultos. É a forma que Deus aceita a consagração
dos nossos. Eu sei que é um assunto que para muitas denominações não é comum e não é bem entendido, porque nós temos uma forma de evangelização explosiva no evangelicalismo, que apela muito à consciência do alvo da conversão e que deposita nas obras dele o sucesso de sua salvação. Nós entendemos que a Bíblia vai num caminho inverso. Deus nos salva, nos regenera, para que pratiquemos boas obras. Para que então frutifiquemos. E entendemos também que Deus está em pacto conosco, aliança. E quem é que pode propor aliança? Quem tem condição de sustentá-la? Deus. Ele coloca um anel no nosso dedo. Ele nos consagra. Ele propõe: eu quero ser seu amigo. Eu quero te adotar como filho. Você está morto, você é pecador, mas eu te perdoo, eu te redimo, eu te salvo, eu te amo. Deus faz isso conosco. E quando nós trazemos agora os nossos filhos para o batismo, nós estamos dizendo: nossos filhos estão debaixo da aliança que Deus tem conosco. E Ele tem uma aliança com a minha geração. E agora, esses meninos estão salvos? Não. Eles precisam agora, no compromisso da aliança pública de seus pais, como era na circuncisão, se comprometerem com a educação e instrução na fé dessas crianças. E mais tarde, vão ter que professar publicamente a sua fé. Isso que nós vamos fazer aqui é evidência pública da aliança de Deus conosco e com a nossa geração. E um grande privilégio. Um grande privilégio exclusivo do povo de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Eu quero pegar a minha cola aqui para não esquecer ninguém, porque, graças a Deus, não são poucos. Eu quero chamar, portanto, aqui a Laura, a Júlia e a Clara, escoltados pelo Douglas e pela Jéssica. Estão aqui? Podem vir aqui à frente, por favor. Eu quero também chamar a Esther e o Mateus, conduzidos pelo Gustavo e pela Laísa. Estão aí? Okay. E também o João Marcos. Marquinhos, você vai ter que pausar aí sua providência, tá? Obrigado. Vamos com ruído mesmo, mas traz o João Marcos, que é mais importante, tá? Com a Aline. Se vocês conseguirem dar um passo para cá, esse aqui é mais largo, para a gente poder ter acesso a vocês mais fácil. Podem chegar para cá, tá bom? Pode vir para cá, pode usar toda essa extensão aí, pode subir nesse primeiro degrau aqui, Aline, eu quero falar com vocês. Benção. Eu quero também chamar aqui o Benjamin, com o Danilo e com a Carol. Cadê a Carolzinha? Tá aí, tá escondida ali. Danilo, pode chegar aqui pertinho de mim aqui, por favor? Ok. Queridos, o que nós estamos fazendo aqui hoje, como nós acabamos de explicar, é de grande importância no reino de Deus. Eu vou usar um exemplo negativo para explicar isso. Eu fui pastoreado muito tempo pelo pastor Samuel, pastor Potenciano que está aqui. E o pastor Samuel nos disse uma coisa que ele descobriu quando pastoreava Brasília. Naquela região, vocês sabem que existe ali, sobretudo, uma localidade que tem muitos ajuntamentos esotéricos e religiosos, de seitas, não cristãs, mas esotéricas mesmo. E ele recebeu alguns casais ali que estavam se convertendo, em especial um, que disse que era costumeiro que em algumas seitas, até a gente pode usar essa palavra, eu sei do peso dela, mas são seitas satânicas, não são seitas cristãs divergentes da nossa, não é isso. São seitas que evocam espíritos e algumas coisas do tipo. E sabe o que era feito nessa seita especificamente? As crianças eram batizadas na cachoeira. As crianças eram batizadas na cachoeira. E era exigido pelos espíritos ali. Por que eu estou mencionando isso para os irmãos? Parece um exemplo de reforço negativo, né? Mas o diabo não tem nada para criar. Ele não é criador. O diabo tem muito a imitar.
e ele exige louvor. O que ele pediu do Senhor Jesus quando o Senhor Jesus estava sendo tentado por ele, ali naquele jejum do deserto? Que ele se prostrasse e o adorasse. É exatamente o que o Senhor exige de nós. E ele continua copiando. O número do diabo no livro de Apocalipse é o 6. E o de Deus é o 7. O diabo está sempre ali, querendo se parecer próximo, a mesma aparência. Se revela travestido de anjo de luz. Ele exige isso porque viu o grande significado que tinha no reino de Deus, a circuncisão das crianças. E Deus exigia isso como sinal público de devoção e adoração. Nós hoje estamos aqui agora fazendo uma declaração no reino de Deus, de que os nossos filhos pertencem à aliança de Deus, que a nossa família é consagrada ao Senhor Jesus e de que nós vamos educar nossos filhos para o louvor do nome do Senhor Jesus, do nosso Deus Pai e do Espírito Santo. Essa declaração é feita diante da igreja, é feita diante de Deus e é feita também diante do inimigo de nossas almas. Essas crianças estão já a todas as gerações, mas em especial a nossa, de forma distinta, sendo alvo do apetite do inimigo. E nós precisamos protegê-los com a palavra, com nossas orações e com a nossa dedicação ao Senhor Jesus. E é isso que eu queria pedir de vocês aqui. Portanto, eu quero perguntar a vocês, se vocês se comprometem a servir vocês mesmos de testemunho fiel, crente no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para que essas crianças sejam criadas à luz de um testemunho de quem ama a Jesus e a palavra de Deus. Se comprometem? Amém. Vocês prometem, portanto, a ensiná-las a palavra de Deus, sempre que tiverem oportunidade, comprometidamente, Antigo e Novo Testamento, como a voz de Deus? Amém. Vocês prometem a orar por essas crianças incessantemente e também a orar com elas diariamente? Amém. Vocês comprometem a trazer e vocês mesmos vir, não é para deixar aqui embora não, a congregação dos santos, a igreja, não impedi-las o acesso à congregação, muito pelo contrário, a ensiná-las o convívio no povo de Deus? Amém. Vocês se comprometem, portanto, a dedicar o coração, o pensamento, as emoções, o esforço de vocês a cuidar dessas crianças no temor de Jesus, portanto? Amém. A igreja, queridos, essas famílias benditas aqui, recebem em vocês o compromisso de orar por eles, de ter paciência com os ruídos desse culto. Nossas crianças estão aqui, não estão na salinha. E nós precisamos desse ruído. É sinal de igreja viva. Tem crianças aqui. Uma igreja sem crianças, na melhor das hipóteses, 60 anos. Com crianças, nós vamos renovando a nossa geração para a glória do Senhor. Portanto, você se compromete a orar por essas famílias e por essas crianças, a amá-los, a instruí-los assim que Deus lhe der a oportunidade, a servi-los com seus dons como Deus tem permitido a você a fazer de diversas formas. Se sim, ergam de suas mãos e diga assim: amém. Esse é o pacto comunitário. Isso não é palavra de boca para fora. Nós estamos em família aqui. E nós vamos nos cuidar e nos amar. Ainda que não saibamos fazer isso com perfeição. Mas esta é a palavra e esse é o compromisso. Nós temos uma família aqui. E vamos criar os nossos filhos juntos com o cuidado dessa igreja. Não hesitem em precisando falar com seus irmãos e pedir ajuda para que a gente caminhe junto. No temor, na oração, no compartilhar do pão e na caminhada cristã. Amém. Nós vamos orar, portanto, diante dessas promessas que vocês fizeram e então proceder com o batismo de cada uma delas. Que Deus assim nos abençoe. Ó Deus bendito, grandes promessas foram feitas aqui. E em todas elas nós precisamos da bênção do Senhor e da graça do Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, sustente cada pai e mãe aqui para serem valentes, para serem corajosos, fiéis ao Senhor em tudo, para dar testemunho aos seus filhos, para educá-los na palavra, no temor do Senhor, para que eles te amem de todo o coração no cuidado dessas crianças. Deem lares santos para essas crianças, ó Deus,
que amem o Senhor e que o Espírito Santo do Senhor regenere esses corações pequenos para a glória do Senhor e o quanto antes eles possam dizer com seus fôlegos de vida que amam a Jesus Cristo como seus pais. Assim te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Diante disso eu quero proceder o batismo dessas nossas crianças. Pelo João Marcos. Deu uma mornada nela. João Marcos, filho da promessa. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a glória de Deus, que você seja um homem do Senhor. Que Deus te consagre, te sustente com graça e que você confesse a Jesus com todo o seu coraçãozinho. Amém. Que Deus te abençoe, lindão. Não está entendendo, né? Mateus, filho da promessa. Chega aqui, Wellington. Eu te consagro pelo batismo em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus cultive a sua fé com graça. Que você seja um menino, um homem do Senhor e que a sua vida glorifique as promessas de Deus na sua vida, na vida da sua família. No santo nome do Senhor. Amém. Vou jogar um pouquinho de água na sua cabeça, tá? Estherzinha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, te edifique como uma mulher do Senhor. Antes disso, uma moça que ama Jesus, uma criança que tem Jesus no coração. Que você possa confessar as promessas benditas de Deus na sua vida. Em nome do Senhor. Amém. Júlia, vou colocar um pouquinho de água na sua cabeça, tá bom? Júlia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo e peço a graça do Senhor sobre a sua vida. Que Deus seja o alvo do seu coração. Te abençoe e te consagre como uma menina, uma moça, uma mulher para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe. Aqui, Laura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. Que Deus a abençoe com graça e com bênção. Que Jesus habite na sua vida, transforme o seu coração para que você seja uma criança do Senhor Jesus. Seja edificada como uma mulher para a glória de Deus, no nome santo do Senhor. Amém? E aqui, Clara, vou colocar um pouquinho de água no seu cabelinho, tá bom? Tá? Tá bom. Clara, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo, rogando a graça do Senhor sobre a sua vida e a sua história. Que você seja edificada, consagrada ao Senhor, no nome santo do Senhor, o nosso Deus. Assim nós pedimos. Amém. Acabou, eu vou precisar ainda. Benjamin, só porque não pode esperar, Benjamin? Benjamin, filho da promessa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo e peço a graça do Senhor sobre a sua história. Que Deus te edifique como um menino, como um homem do Senhor. Que a sua vida glorifique a Deus, no nome santo do nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus abençoe com graça e com bênção a cada família. Hoje o Senhor se alegra com a nossa família aqui dedicada ao santo nome do Senhor. Podemos assentar. Amém. Eu quero chamar o pastor Potenciano aqui porque eu não podia perguntar para mim. Mas tem mais uma criança para ser batizada. E eu chamei o vovô para fazer isso, que é a dona Lia. Vou pedir ela para trazer a mãe dela aqui. E o Tito também.
É uma grande responsabilidade nós apresentarmos a Deus os nossos filhos, porque é uma estrada que passa rapidamente, mas ela é carregada de sacrifícios, de eventos que tantas vezes parecem nos dificultar em cumprir aquilo que nós prometemos diante de Deus e da sua igreja, né? As perguntas que ele fez, ele deve respondê-las agora, né? O que se torna mais sério, né? Porque, como pastor desta igreja, pastor dessas famílias, ele também o faz esses compromissos. Vocês prometem fazer da Lia um instrumento para que ela seja conduzida ao temor do Senhor, aos princípios do Senhor. Vocês prometem ensiná-la a ler para que venha depois, com a sua própria capacidade, ler as Escrituras, servindo vós também de exemplos de fé, de testemunho de que são discípulos de Cristo? Sim? Vocês prometem orar por ela, com ela, ler as Escrituras com elas, trazê-las sempre à presença do Senhor, na casa do Senhor? Sim? Peço que os irmãos também se manifestem. A igreja promete ser apoio a essa família, para que cumpra esses compromissos e ser também motivo de testemunho para a vida da Lia, sim? Lia, filha das promessas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus, o Senhor conhece o amor e o carinho que os pais dedicam a seus filhos. Mas eles precisam também ser fortalecidos no Senhor, para que cumpram os compromissos que fazem diante do Senhor e diante do teu povo. Que a Lia cresça em graça e conhecimento. Que ela cresça num lar que realmente proclame e viva os ensinos da tua palavra. E ela possa ser, em idade da razão, ter a sua própria decisão, conduzidos pelo testemunho dos seus pais, ó Deus. Tudo isso seja para a honra e para a glória do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Sobrou um pouquinho.